Diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mais uma vez eu vou orar. Querido Deus, abençoa a tua palavra. Ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, nos conduz, ó Deus, para que possamos refletir na glória e no teu propósito para as nossas vidas, revelado na tua palavra hoje, e assim te louvamos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então a gente está diante aqui do Salmo 127, que é um salmo que está dentro de uma... Os salmos são divididos em 5 grandes seções. A gente vai dividir o livro dos Salmos em 5 livros, então ele é um compêndio da Inódia. Então a música e a adoração é ponto central na Escritura, e então Deus se importa em nos deixar uma inódia. Então ele deixa lá os cânticos, e dentro dos cânticos que ele deixa para o seu povo, tem várias seções menorzinhos. Tem os cânticos que a gente chama de Halel, né? Que são aqueles salmos que começam com aleluia, aleluia. Então tem vários salmos, aleluia, e começam dessa forma. Aqui, a partir então do Salmo 121, você tem os cânticos conhecidos como cânticos de ascensão, cânticos dos degraus, cânticos de romagem. E a gente tem uma seção que é fenomenal. Por quê? Porque eles estão viajando. Eram os cânticos para serem cantados quando você está indo para uma ladeira. Você vai ter uma ladeira à sua frente e você então canta. A ideia é essa. Por quê? Subindo. Por que ele chama cântico de subida? Já falei para vocês hoje, lá na IBD. Vamos ver quem pegou. Porque estavam indo para onde? Que fica sempre em cima, né? Então, toda vez que você vai para Jerusalém, você sobe. Então, eles estão subindo. Agora, Deus é tremendo, né? A gente tem aqui o povo de Israel, uma nação absolutamente agrícola. E aí, o que Deus coloca para esse povo? Ele fala, olha, eu quero que vocês me adorem em família. E é isso que nós vamos tratar hoje, essa adoração em família. E Deus diz, vocês vão me adorar, e eu vou dizer como vocês vão me adorar. E Deus é assim, a gente fica muito preocupado com tantas coisas, né? Puxa, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o meu sustento. Afinal de contas, pastor, se eu não pôr o arroz com feijão lá em casa, quem que vai ganhar? Quem que vai fazer? A gente vê todas essas situações, e Deus chega em Deuteronômio e fala assim, lá no início, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. Nem tinha ainda, mas a gente sabe que aqui é Jerusalém, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias diante do Senhor. E Deus então decreta algo tremendo. Falou, gente, tem férias 3 vezes no ano. Quem aqui gosta de férias 3 vezes no ano? Então todo ano vai ter férias. Vocês vão ter que sair de onde vocês estão e vocês vão ter que ir até Jerusalém adorar. Deus, ele faz perfeito. É Deus quem coloca o Shabá, né? Alguém estava tentando agenda comigo essa semana, eu estava lá tentando fazer agenda, eu falei, olha, tá aqui, mas aqui tal. E eu falei, não, mas domingo é cessar. Domingo, quem instituiu isso? O Senhor. Eu falei, é o meu dia de adoração, ainda que os outros dias no Novo Testamento entram nessa dinâmica, de certa forma, mas eu separo esse dia para estar com a minha família, né? Hoje de manhã a Carol falou, como que a gente vai? Vamos todo mundo, gente, vamos levantando todo mundo, e tirar o adolescente da cama, você já sabe como que é, né? Eu já entrei lá, fui direto lá, né? Fui direto lá, vamos lá galera, subindo, vamos subir, né? E aí a gente lá, então Deus de forma perfeita, e ele diz assim, será festa dos pães asmos. Então você tem aqui, e era um negócio que envolvia a família. Como que era a festa dos pães asmos? Era muito legal, era esconde-esconde.
Festa dos pães asmos era esconde-esconde. Vamos achar o fermento escondido, né? E o fermento na Bíblia representa muito pecado. Então, eles tinham que tirar todo o fermento, né? Então eles vão procurando, tira tudo, aquela bagunça em casa, tira tudo do armário, da geladeira não, do varal onde estava pendurado as coisas lá, né? Tira tudo, vamos lá, criançada, vamos lá. E aí você tinha essa festa. Até hoje os judeus fazem isso, né? E é um exagero, eles pegam um maçarico, né? E vão passando o maçarico nos armários para que, se ficar um grãozinho de fermento, tem que queimar, tem que tirar tudo. A ideia é a gente tem que tirar o pecado da nossa vida, que nós vamos nos apresentar diante de Deus. A festa dos pães alvos, as festas das semanas. Aí tem lá, e aí como que Deus termina? A festa dos tabernáculos. Aí, gente, o criançômetro vai na loucura, né? Porque você tem que fazer barraca agora. A gente vai dormir em barraca. E aí a criançada, quem aí não gosta de barraca, né? Vão montar uma barraca na sala. Às vezes eu chego em casa, tá lá, no meio da sala, um monte de cadeira, um monte de coberta, né? Barraca, né? Eles estão tudo lá dentro. E Deus, Ele traz tudo isso para a família. Adoração não é um negócio sisudo. Adoração é algo que envolve toda a família. E ele fala 3 vezes por semana. Então, eu imagino, pai, quando que a gente vai? Pai, é hoje? Pai, a gente vai subir? A gente vai para Jerusalém hoje? Pai, eu já cortei aqui, as palmeiras, vamos lá, né? Então tem tanta coisa. E Deus, Ele faz o desenho da adoração, para que a adoração seja algo familiar. A adoração é feita para ser em família. Esse é o desenho de Gênesis. Deus, ele cria o mundo, o que ele cria? Família. Na sequência, é o primeiro. A família vem antes da igreja, a família vem antes do templo, a família vem antes da lei, a família vem antes de tudo. E Ele cria homem e mulher, deixará, pois, homem e mulher, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Deus começa ali a construir a sociedade baseada em família. A gente sempre fala, a nossa igreja é uma grande família, nossas famílias são pequenas igrejas. E a gente trabalha nesse moto, sempre colocando a ideia de adoração em família. Então aqui o desenho está pronto, lá em Deuteronômio. E eu amo Deuteronômio. O meu mestrado foi em Deuteronômio, capítulo 6. Trabalhei esse trecho anos. E isso me encorajou muito na minha caminhada, na minha jornada. Então, Deus é diferente de nós. A gente está preocupado com hora extra, a gente está preocupado em ganhar, a gente não pode ir aqui. E Deus fala, não, eu quero adoração em família. A nossa igreja, há um tempo, eu era de um modelo bem tradicional, e a gente tinha o culto de manhã, coral à tarde, os corais, tudo. Então a pessoa vinha de manhã para a igreja, aí tinha meia hora para orar antes do culto. Todo aquele negócio super, hiper formal, né? E a gente ocupava, e aconteceu, eu nem via os meus filhos no domingo. Aí, como era longe o culto da manhã e o culto da noite, eu tinha que ficar cuidando daqueles que não podiam voltar para casa. Muita gente vinha para a igreja, não tinha quem que cuidava? Pastor, vamos lá, recolhia todas aquelas pessoas, cuidava delas, eu ficava o dia inteiro naquilo lá. Eu falei, eu não vejo os meus filhos no domingo. Eu passo o domingo, eu nem falo com eles. E aí, Deus foi dando a graça, e no meio de um modelo muito formal, a gente falou assim, não, eu peguei esse bloco, tirei tudo que dava para tirar, enxuguei tudo e joguei para de tarde. A gente, de manhã é ótimo também, só que a gente acabou escolhendo o período da tarde, mais início da noite ali para fazer o nosso culto, e aí sim, aí eu acordo de manhã, a ideia é que as famílias fiquem unidas, fiquem juntas. Porque a gente trabalha a semana inteira e todo mundo correndo. E às vezes na família o filho chega em casa, entra no quarto, bom! E a internet lá, subindo, upload, download, e fica nessa dinâmica, né? E as famílias não conversam mais. E a gente vai perdendo esse contato. E aí tem o marido e a esposa, né? Os dois lá na cama, cada um com o seu celular. Só falta vir, oi querida, tudo bem? Não é só falta isso agora, né? Então, você tem lá toda essa dinâmica, e Deus não é a dinâmica de adoração em família. E a gente precisa trazer de volta isso. Recuperar o terreno perdido. E aqui o Salmo 127 nos dá. E ele vai tratar do problema principal do ser humano, que é o problema principal da nossa sociedade hoje, que quando a gente entra em aconselhamento bíblico, e a gente tem um centro de aconselhamento bíblico na igreja, tem 3 assuntos que as pessoas sempre procuram. É o topzera. A cada 10, você pode saber que 3 vão te procurar por problemas no casamento. 3. Família. Esse é o problema.
Cada 10 pessoas, 3, pastor, estou com problema no meu casamento. Os outros 3 que vão procurar pastor, eu não sei criar filho. Estou com problema, estou com dificuldade com o meu filho. Então, dos 10 que vão procurar vocês, 6 têm problema de casamento e o problema com os filhos. Esse é o bloco. Então, isso revela que a nossa sociedade está doente. Nossa sociedade adoeceu. Os pais não sabem mais criar os filhos. A gente tem dificuldade hoje no casamento. Os outros 3 que vão procurar, por incrível que pareça, a maioria é ansiedade, depressão e esses males que advêm, que eu chamo do medo. Então, medo é mais 3 blocos. E o último bloquinho, 1, é os outros assuntos. Por incrível que pareça. Então, de 10, eu falo, é muito fácil treinar um conselheiro bíblico hoje. A gente tem treinamento de aconselhamento bíblico, eu treino exatamente isso. Casamento, filho, depressão, ansiedade, medo, preocupação. E o resto, e o 1 você manda para mim. Quando tem problema no 1, você manda. Os outros 9, vocês resolvem aí, gente. Eu vou treinar vocês, vocês resolvem. Porque dá. A gente criar essa rede. E a gente precisa, então, entender muito. Até queria trabalhar com Gênesis hoje de manhã, mas não achei bom, porque daí fica muito enjoativo, só ao mesmo tempo. Mas é muito bom olhar para tudo isso, e Deus, então, ele faz uma nação em torno. E aí, claro, que subir não é fácil. E aí vem, e ele vai tratar o medo. Ele falou, puxa, eu sou lavrador, eu tenho ovelha, eu tenho todo esse esquema, como que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar tudo agora e subir para Jerusalém adorar, mas vou levar semanas para ir. Eu tenho criança pequena. O caminho é hiper perigoso. A estrada é perigosa. Se alguém vir me assaltar, eu estou com 2 crianças pequenas, a pé, a 60 quilômetros, 80 da minha casa, 90, 200 quilômetros da minha casa, o que eu vou fazer? E se minha criança, por causa do sol, tomando sol na cara o dia inteiro, elas são frágeis, precisam de água. E as crianças precisam ser muito hidratadas. E aí dá medo. E aí Deus fala assim, não se preocupe, eu vou resolver esse problema. Como? Com música. Vocês vão cantar. E eles começam a cantar assim, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesse momento de medo que eles estavam enfrentando, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Aí o Salmo 122, a gente tem que mesmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez o desânimo bate aqui, né? Você olha, né? A ti que habita nos céus, eleva os olhos, e ele vai descrevendo, Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Aí todo mundo repete, não fosse o Senhor, né? Que eles iam, romagem, né? Então eles iam cantando, a alegria faz parte. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. No final das contas você tem que confiar nele. E aí ele entra e assim vai. Esses cânticos eram cânticos de encorajamento. Em meio ao medo, o contexto é medo. Eu deixei a minha lavoura, ficou só o Zezinho lá cuidando esse ano, né? Ficou lá, cuida lá, a gente está indo. Então a propriedade ficou. Quem vai cuidar da propriedade? O Senhor. E eles vão então lembrando. E aí, quando chega no Salmo 127, a gente tem aqui esse cântico, né? Shir Ha-Maló. Ele começa assim, cântico de Salomão. E aqui a gente tem quem escreve esse cântico. E quem escreveu ele foi um homem muito sábio, Salomão. E quando a gente olha para a vida de Salomão, é alguém, cara, estudou, né? Cara estudado. E ele diz que estudou tudo nessa vida, né? Quando a gente olha o livro de Eclesiastes, a gente fica maravilhado aqui com Salomão. Deixa eu pegar aqui Eclesiastes 7, né? Eclesiastes 7, que é um livro que eu gosto demais. Ele diz, tudo isso experimentei pela sabedoria, verso 23, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. E ele vai, né? Apliquei-me a conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo, e a conhecer a perversidade, que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. E ele vem descrevendo tudo que ele fez, tudo que ele estudou. Ele falou, eu estudei até o musgo que crescia no muro.
Ele gostava de biologia também. E aí ele fala, não, faz tudo aí. E ele estudou. No final das contas, ele faz um resumo. Eclesiastes é como viver debaixo do sol, como viver nesse mundo que a gente... E ele termina, a conclusão falando sobre o que é viver. E o livro de Eclesiastes traz essa ideia, e ele está falando sobre a vida. E aqui a gente tem esse salmo de adoração que é tremendo. E ele começa assim: Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente, e aqui ele coloca na atualizada, granjeastes, né? Tipo, tem uma granja, alguma coisa assim. Aí, você tem aqui uma palavra que é muito importante. Qual a palavra mais importante aqui? É a palavra chuva, que é a palavra inútil. Quantas vezes ela aparece aqui? Toda vez que a gente está olhando para o texto, vamos ver o que repete. Qual que é a ideia que repete? E a ideia é, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra chuva, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E por último, em vão, inútil, e a palavra aqui é a mesma, chuva, em vão vos será levantar de madrugada. Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ele está olhando aqui e ele fala assim: quais as coisas mais importantes da vida? Qual que é a coisa mais importante que todo mundo quer? Eu acho que todo mundo quer ter o quê? Quem casa? Conhece, pessoal? Quem casa? Todo mundo quer ter uma casa, não é? Todo mundo quer edificar uma casa. Os mais jovens isso, eu quero edificar a minha casa. Você vai ter a sua casa. E isso é uma coisa muito, muito legal, né? Eu quero edificar uma casa. Todo mundo quer comprar um terreninho, né? Todo mundo quer, ninguém quer morar com o pai, né? Depois de casado, né? Nem bíblico isso é, e nem dá certo também, né? A gente fica lá. Então você quer ter a sua casa, é normal. Mas ele está dizendo aqui, ó, ele pega os nossos maiores valores, né? Ele diz, inútil trabalham os que edificam, é em vão se o Senhor não edificar essa casa. Então ele vai tratar do outro assunto, que é guardar a cidade, que é a nossa necessidade do quê? Ele está olhando as necessidades mais principais, que é ter um teto para você se abrigar da chuva e quer ter segurança. Essa é uma grande preocupação. Se você já foi assaltado, se alguém já entrou na sua casa, você vai entender o que é isso e o que isso causa em nós. Essa necessidade que nós temos de segurança. Por exemplo, eu vejo que muitas pessoas querem ser funcionários públicos. Por quê? Porque eles amam a pátria, eles querem servir a pátria, né? Eles querem, né, ajudar a construir a nação, né? Não, eles querem o quê? Segurança, estabilidade, que no dia lá, no último dia útil do mês, entre o dinheirinho exato. Um pouquinho a mais, se der, né? Mas a gente nem espera muito. E você espera por quê? Porque é uma necessidade básica do ser humano que ele quer segurança. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele dá a última necessidade, que é, qual que é? Comer. É básico mesmo. E eu vou associar ela ao prazer de comer. Não sei se você gosta. Hoje à noite é o meu dia, né? Que eu vou comer a minha pizza de Califórnia. Né? Toda domingo, a mesma briga, né? Eu quero pedir Califórnia. Todo mundo, não vai pedir essa pizza. Mas eu falo, não, tem que ter pelo menos um pouquinho lá. Pede lá. E a gente gosta de associar, né, ao prazer e comer, né? E às vezes a gente fala, fulano, não vi você tal. Não, pastor, eu preciso trabalhar. Se eu não pôr o arroz com feijão na minha mesa, quem que vai pôr? E a gente tem todos esses medos, essas preocupações. Talvez seja a sua também. Essas necessidades, você ter casa, comida, segurança. Mas a gente precisa notar é que tudo isso sem Deus é nada. Qual que é a grande verdade aqui? Essas coisas são necessidades mais básicas. As mais básicas que existem. É ter onde morar, ter o que comer e ninguém lá molestar você.
As necessidades mais básicas de dignidade de um ser humano, não é? Você ser digno, né? A dignidade está aqui, o princípio da dignidade humana, né? Você ter casa, ter comida e ninguém vir te molestar. A gente, vamos dizer assim, e ele fala, se o Senhor não fizer, tudo isso vai ser inútil. Em outras palavras, você não deve viver para isso. E essa é a grande verdade. São coisas importantes, mas elas não devem ser a sua vida. Falei, uau, isso é muito forte. Isso é muito, muito, muito forte, porque eu vou automaticamente para essas coisas. Eu nem preciso pensar para isso. E aí, por que você não deve viver para isso? Porque se essas coisas se tornam um Deus para você, você passa a adorá-las. E é muito fácil a gente fazer do nosso trabalho um objeto de adoração. É muito fácil a gente fazer tantas coisas. E eu preciso dar esse alerta, que qualquer coisa que você colocar no lugar, por mais importante que seja, ela vai te devorar. Qualquer coisa. Eu não lembro agora, eu esqueci o autor, um jornalista, que fez um belo discurso incrédulo, ele acabou morrendo, e quando ele chega diante de todos aqueles universitários, de uma grande universidade, acho que foi um discurso que ele deu em Harvard, ele diz assim, e ele começa a divagar sobre a vida debaixo do sol, a vida de Eclesiastes, sem Deus, e ele chega à conclusão que se você adora a beleza, você vai se sentir velho e vai morrer 1000 mortes até que o curso natural da vida leve você. Se você adora o intelecto, então você vai se achar todo o tempo uma fraude ambulante. Se você adora o dinheiro, nunca ele vai ser suficiente. Se você adora o poder, você vai estar sempre com medo de que o carinha atrás de você está preparado, tá querendo te passar a perna. E essas são a vida aqui. A gente precisa entender que a gente precisa sair disso. Essa é a vida das pessoas que vivem sem Deus. Elas vivem para essas coisas, só que isso passa a devorar elas. E tudo que você adora, pode saber, vai te comer vivo. Ele vai devorar, ele vai tirar tudo de você. Isso, quem vai desenvolver muito essa ideia é o Keller, naquele livro Deuses Falsos. Se você gostaria de desenvolver esse assunto, o livro Deuses Falsos do Tim Keller é ótimo para isso. Ele só vai trabalhar esse assunto. Um outro livro muito legal é o que vai seguir a ideia, só que ele aprofunda mais ainda, além de tudo que você adora vai te comer vivo, o pior das contas é que você se torna aquilo que adora. E isso é a dinâmica dos deuses, né? Aqueles que adoram status, por exemplo, mudas e cegas, acabam se tornando o quê? Mudos e cegos. Então a gente vai olhando essa dinâmica, e o Bill vai trabalhar essa ideia, né? O Bill, J.Q. Bill. E aí ele diz, você se torna aquilo que adora. Então a gente poderia desenvolver esses dois assuntos de uma forma muito boa, e fica aí 2 sugestões de leitura para vocês. Mas o fato é que a gente não deve viver para essas coisas. Não dá para viver para isso. A gente precisa sair disso, e sair disso é difícil. E aí vem a dobradiça teológica do nosso texto, tá? E ele vai dobrar. E ele diz, já que tudo isso é inútil, ele diz assim, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Quando a gente traduz isso aqui do hebraico, a primeira vez que eu traduzi, eu me rachava de rir aqui, porque ele diz, aos seus gedidias, né, que é um nome, na verdade, aos seus gedidias ele dá sono, certo? Ele dá sono. Daí algumas traduções, a ACF traduziu de uma forma, não foi tão boa, ele traduziu, aos seus amados ele dá o sono. Eu tive que discutir com o pastor lá, que falou, ele coloca, dá o sono, achando que era só dormir, né? Eu falei, não, o texto eu acho que ele traz a ideia, e aí a minha tradução foi aos seus amados, aos seus gedidias, que é o nome ali, aos seus gedidias, aos seus amados, ele dá dormindo, e aí fica melhor, né? Dá dormindo, e aí atualizado NA traduziram enquanto dormem, que para mim ficou ótimo também, ele dá dormindo ou enquanto dorme. Aí a pergunta que surge para vocês é, quem recebeu tudo dormindo? Quem? Recebeu tudo, dormindo. E esse é literal mesmo, né? Porque foi quem? Foi Salomão.
Se a gente olhar... Agora, qual que era o nome de Salomão? Alguém lembra? Fora Salomão, o nome original dele? Gedidias. O nome lá, quando a gente olha, se eu não me engano, em 2 Samuel, né? 2 Samuel, capítulo 12, acho que o versículo 5, vamos ver, só deixa eu conferir, se não for, gente, daí vocês procuram lá, tá? Isso. Ou é 25, aliás. Aqui. Isso. Depois de todo o pecado de Davi, tudo que aconteceu, Davi o entregou, isso mesmo, é 2 Samuel 12, 25, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, que era o bebê aqui, Salomão. E este lhe chamou Gedidias por amor do Senhor, o amado do Senhor. E aí é tremendo isso, porque Salomão está escrevendo, Shir Hamalô, já estava lá. E ele diz, ao seu Gedidias, ele está escrevendo dele. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. E quem recebeu tudo dormindo foi o próprio Salomão. Ele pediu sabedoria para Deus, e à noite Deus apareceu para ele. Falou, não, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo. Você não vai esquentar a cabeça com nada na vida. Você vai pensar sobre a vida, eu quero que você reflita sobre a vida. E ele ganha, Deus dá tudo para ele. Deus dá o reino, um reino de paz, na época dele, o finalzinho, ele tem lá. E ele, então, ele passa a vida refletindo. Ele pediu sabedoria, ele ganha tudo. Então, ele está dizendo aqui algo muito tremendo, porque no final das contas, quem nos dá todas as coisas é o Senhor. Quem edifica a nossa casa é Deus. Eu não consigo fazê-lo. Eu humildemente declaro isso. Eu não consigo guardar a casa. É impossível fazê-lo. Eu não consigo garantir o sustento, mas o Senhor consegue. Na última vez que eu estava morrendo, né? Eu fui um dos primeiros casos de Covid, eu não sabia o que eu tinha, né? Eu fui viajar para Parintins, pessoal, perdi o voo. Tive que viajar 500 quilômetros de lancha, né? Sentadinho lá, né? Quase tinha um treco lá. E aí, para pior, não tinha voo. Voltei de lancha, perdi o voo, fiquei 24 horas no aeroporto, quando o Covid estava explorando na Itália e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, querida, perdi 25% de vida, né? Porque eu gosto de game, né? Sabe, tem a barrinha de vida. Aí eu só ia perdendo vida, né? Nossa, minha barrinha tá ficando pequena, né? E aí eu não conseguia subir a escada, não conseguia respirar, mas eu não sabia que eu tava com um negócio, né? E aí eu fui pro hospital, e aí eles fizeram o exame no meu coração, falou, olha, você vai ter que... E eu já tinha dito, eu sou fisiologista, eu falei, não, doutora, você faz isso e me dá esse remédio aqui, já tá ótimo, tal, né? E ela falou, não. Você vai, eu vou precisar fazer um cateterismo urgente em você, tal, que seu coração tá parando, o seu ventrículo esquerdo tá parando. E você sabe que o ventrículo esquerdo é forte, né, gente? Ele manda sangue lá pro meu pé, né? E era bem isso, né? Não podia ser o átrio direito, né? Não podia ser. E ele vai discutindo, e aí nisso, 10 enfermeiras me pegaram, me levaram assim, né? Eu falei, não estou preparado para isso, né? E elas me levam, me colocam numa maca. Eu falei, não, vou andando, não, você não vai. A partir de agora, acabou. E ela veio pegou na minha mão e me arrancou a aliança. Perdi. Ela falou, vai ter que tirar a roupa. Eu falei, o que é isso? Né? Quase que eu ouvi, tu és pó e ao pó voltarás. Né? Quase que foi isso. Ela falou, vai colocar essa roupa. Gente, quem coloca aquela roupa, né? Não tem nada atrás. Né? Você fica andando assim, né? No local, né? Então, e ela tirou tudo e aí falou, vamos lá, né? E aí eu tava lá, doutor ali, né? E eu falei, mas antes de ir pra lá, eu falei, chama a minha esposa. Eu não vou fazer nada sem falar com a Carol. Então, já pode parar aqui. Falei para aquela galera de enfermeira que estava me incomodando ali em cima de mim, né? Uma segurando aqui. Falei, não, eu não vou sair daqui sem falar com a minha esposa. Pode chamar. Daí o pessoal foi, que eles já queriam me levar direto. Falei, não. E aí a Carol chegou. Eu falei, Carol, o negócio é o seguinte. Deus cuidou da gente até hoje. Deus vai continuar fazendo. Comigo ou sem mim. Entendeu? Quero que você não esqueça isso. E aí, minha esposa super tranquila, falou, tá bom, querido. E aí eu fui fazendo cateterismo, e ele lá, uau, né, sentia cada milímetro. Doutor, quero ver também, né? Aí entrou lá, né? E aí chegou no coração lá, né? Uau, tá cheio. Ele falou, cara,
Não foi nada, você não tem nada no coração, nada entupido. Deu o que a gente chama de exame branco, né? O seu exame deu branco, porque era pericardite, era fora, saiu do pulmão, foi do coração, né? Então, e aí eu falei, e aí Deus, fui pra UTI, fiquei um tempinho lá, saí, eu falei, uau, né? E a gente começa a olhar, né? Nossa vida tá ali. Do nada eu fui pra lá, já foi arrancando a aliança, e Deus, então a gente precisa confiar nele. E aí ele diz, você não deve viver preocupado. Você não deve viver, né? Com o Covid a gente teve toda essa situação de medo e eu li lá nos primeiros dias, né? Todo mundo apavorado, né? E eu falei, quem de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Eu falei, eu não posso, Senhor. Então eu não vou ficar preocupado com isso. O que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. E aí a gente foi passando. Então isso é algo tremendo e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa entender isso, que a gente não precisa viver para essas coisas. O meu testemunho pessoal, gente, é que eu sou filho de pais divorciados. Eu tinha 7 anos no divórcio dos meus pais, aí a Laila, minha irmã, tinha 5 anos e o Léo, meu irmão, tinha 6 meses. E meus pais se divorciaram e eu fiquei muito triste, né? Revoltado, na verdade, com a situação. A gente não era crente, não tinha nada. E eu desenvolvi uma coisa na minha vida que é, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero fazer diferente e tal. Mas isso me levou para um caminho muito perigoso, né? De tentar ser por mim mesmo. Então eu entrei no exército, oficial do exército, entrei na universidade, estava trabalhando no lab, pesquisa, tudo, e eu queria ser o primeiro. E aí eu vivia atropelando todo mundo, eu ia destruir tudo à minha volta. Eu era um destruidor de onde eu chegava, porque eu tinha que ser o melhor de todos, e isso ia me consumindo, ia consumindo todo mundo à minha volta. E aí um dia eu entendi, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu falei, Senhor, eu não preciso provar nada para ninguém. O Senhor prova o seu amor. O teu amor para mim é suficiente. Eu não preciso mais viver com medo. Eu não preciso mais viver tentando mostrar alguma coisa. Eu posso viver para o Senhor. E aí, a partir daquele momento, e olha que eu já era pastor, eu tinha 28 anos, já era pastor titular da igreja, e isso foi algo que me tornou livre para servir. Então a nossa preocupação não deve estar nas coisas desse mundo. E ele está dizendo, a nossa preocupação deve estar naquilo que o Senhor tem. E aí, se a gente não vive para essas coisas, se a gente não vive para o que a gente vive? A gente tem que responder, porque é para o Senhor, é muito vago. E o Salmo, de uma forma bem estranha, então, ele diz o seguinte, ele responde da maneira mais louca que você possa imaginar. Ele diz assim, aos seus amados ele o dá enquanto dormem, não se preocupe com isso. Não se preocupe com essas coisas, mas se preocupe com isso. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. E aí ele fala assim, você quer preocupação? Vou arrumar para você. Filho, né? Eu vou arrumar filho, né? E aí você vai ter uma preocupação boa, né? Então eu vou dar aí uma preocupação que você vai conseguir gastar aí tempo, né? E ele está dizendo aqui que tem um paralelismo hebraico muito lindo, porque é a mesma frase, herança do Senhor são os filhos. Então a herança são os filhos. O fruto do ventre, o que é? Fruto do ventre, os filhos, o seu galardão, a herança. Então ele faz 2 frases assim, né? Um paralelismo contrário. Isso é bem comum na poesia hebraica, e eu acho lindo aqui. Então ele dá a mesma ideia. Ele está dizendo o seguinte, Deus te dá. É Deus que te dá. E o que Deus te dá? Ele te dá filhos. E aí ele fala, olha, se tem uma coisa para você gastar a sua vida, gaste nisso. É uma boa ideia. Tá? A gente está num contexto familiar, então eu não quero dizer que é só por meio de filhos que você consegue cumprir o propósito de Deus, mas a gente começou lá desde o contexto familiar. Então, dentro do contexto de família, eu quero dizer que filhos são é algo muito importante para nós. E se você tem filhos, se esse é o seu caso, de você ter filhos ou quer ter filhos, você vai precisar tomar uma atenção muito especial nessa questão. Aí, o que você fez, né,
o que você fez, e a gente não pode confundir com filiolatria, que é um outro problema da nossa sociedade, né? Que é a adoração dos filhos, que é bem comum hoje. A gente tem que criar filhos biblicamente, segundo o Salmo 127. E ele dá o 126, por exemplo, como um bom exemplo de como criar filhos. Depois a gente pode olhar outros aí. E ele está dizendo, olha, se você tem uma coisa boa, então você pode olhar e pode investir toda essa sua preocupação com essas outras coisas na vida dos seus filhos, e isso é algo muito proveitoso, e é o que ele vai fazer agora, a partir do verso 3 até o verso 5, a gente chegando a essa parte. Então, o que a gente fez? Nada, os filhos vêm do Senhor. Eu estou com o meu mais velho ali, vai fazer 15 agora, meu mais velho, e eu lembro quando ele era uma pelota na minha mão, né, uma bolinha na minha mão, e a gente foi ter o nosso primeiro filho, a gente estava tentando há 4 anos, né? 4 anos. E não vinha o filho, né? Cadê o baby, né? A gente quer um baby, a gente resolveu terminar os estudos e tal, e não vinha. E aí o médico falou assim, a gente pode dar uma injeção. A gente pode dar uma injeção na sua esposa, né? E tal, para ajudar vocês e tal. Já tinha feito exame, simplesmente o bebê ainda não vinha. E a gente queria, e eu sabia. E eu falei assim, e ela falou na época, é 500, mas na época era meio caro, né? 15 anos atrás, 500, falei, eu olhei assim, mês que vem eu volto. Aí eu falei, Senhor, é 500, você que vai dar que dar de todo jeito, né? Mas vai vir do Senhor, não adianta dar injeção, né? Aí eu fiquei lá, abri em Gênesis 24, falei, Senhor, me ajuda aí, eu não quero gastar esse dinheiro, né? É o Senhor que dá e eu sei disso. E aí Deus, né, naquele mês, né, Deus respondeu às nossas orações e veio o nosso primeirão. Ele está até meio assim, pai, não começa, né? E veio o primeiro, e eu lembro que eu não sabia. Hoje em dia eu posso fazer um parto, coisa mais fácil, que eu tenho 4, né? Eu mesmo faço ali, parto natural, deixamos lá, né? Hoje uma grávida, 2 grávidas, né? Eu falei, olha, não quero fazer parto aqui, né? Mas se precisar eu sei, né? Porque eu fiz lá, e a gente estava lá e nasceu, só que o primeiro a gente não sabia como que era. Não tinha o jeito de ajudar tal, e não nascia, o médico falou, eu tinha mais chance agora, ele tem que nascer agora. E a gente foi pro parto natural, porque eu queria ter um monte mesmo, né? E aí, não nascia, e eu falei, Senhor, você sabe que você deu essa criança, ela é tua, ela continua sendo tua, né? E nasceu, eu falei, não, os nossos filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus para nós, eles não são um estorvo na nossa vida. Eles não vão acabar com o nosso orçamento, né? Como a gente pensa, a gente fala, vai acabar. Vai mesmo, gente, vou dizer, né? Mas não, mas a gente não tem esse pensamento, né? Então, ele vai detonar o seu tempo, vai, né? Mas Deus está dizendo aqui, é o que eu desenhei para você. A vida é mais simples do que parece. Então você vai girar em torno deles mesmo, de certo sentido. Você vai gastar muito tempo, dinheiro, um monte de coisa para ir criar filhos. É fazer discípulos. É a oportunidade mais valiosa que alguém pode ter, porque você está ali todo o tempo. Então a gente tem que ter essa visão, né, correta. Se você chegar num 7º ano, são as crianças de 12 anos, e perguntar o que elas acham do aborto, a maioria vai dizer que sim. Eu acho que é uma boa ideia. 12 anos, a maioria. E eu estou no colégio cívico militar. Agora imagina quando você vai nas outras esferas. Por isso a minha grande preocupação da gente trabalhar mais no início do que na ponta, nesse momento, porque a gente já vê o reflexo disso. A gente vive uma sociedade que é contra a família. E a gente precisa mudar isso, né? E como que a gente vai criar? Com modelos de família, de Gênesis capítulo 1 e 2, multiplicando, refletindo, espelhando a glória de Deus. E a família é o testemunho mais potente que a gente tem na sociedade. As pessoas olham, né? Chegando, né? E no meu caso não tem jeito de fazer, gente, é um impacto, né? Chega toda essa galera, tudo junto, né? A gente anda no shopping, a gente pega o corredor inteiro, né? O filho vai bater no outro, o filho fica, né? E fica puxando eles lá, e a gente vai, essa dinâmica impactante de ter tudo isso. E é uma boa. O fruto do ventre, o seu galardão. Então, se é, para o que a gente vai viver? Está aqui. A gente pode viver nisso, nessa dinâmica de adoração em família. E essa é a melhor dinâmica que você pode escolher. E ele continua dizendo o seguinte,
Ele fala como, né? Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E ele compara a criação de filhos como flechas, né? Alguém aqui já atirou com flecha, arco e flecha? É muito, muito legal, porque arco e flecha, especialmente no arco recurvo, ele exige as duas coisas, exige força, gasto de energia e exige técnica, mira. Então, não adianta só ter força. Eu abandonei a minha carreira de flecha porque não estava dando certo. Uma hora eu conto para vocês, tá? Como quase acertei uma flechada no meu filho sem querer, né? Então eu acabei abandonando, mas eu tenho arco e flecha, né? Eu tenho arco e flecha ainda lá para testemunho, né? Dessas coisas. E aí, mas a ideia fica força e habilidade. Então você vai ter que vai exigir força, vai exigir empenho. E ao mesmo tempo você tem que ser habilidoso para fazer isso, saber fazer as coisas. Então, e ele diz, você vai ter que dosar, e quanto mais você estica a flecha, mais longe ela vai, só que não é de qualquer jeito. Então você vai ter que ter força, habilidade, puxar certo. Se você puxar muito, você quebra o arco, né? Você arrebenta tudo. Eu tive que fazer marcas nas flechas para não puxar demais o arco. Então faço uma marquinha e puxo, para não puxar, não exagerar, para mim ter a melhor mira, e você solta e vai mesmo, vai longe. E a gente precisa ter tempo. Um dos versículos no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 2, ele termina o capítulo dizendo, mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Falei, uau, né? Que negócio forte, né? Desde que permaneçam na fé, no amor, com discrição. Né? E ele termina o capítulo 2, ele trata vários assuntos de mulheres, e ele tá, não é que a salvação delas vem quando elas dão filho, mas é para a mulher que a salva. O propósito maior dela, no sentido, ela investir nos seus filhos. Ela ter isso. E a gente está perdendo um pouco isso. A gente precisa retomar isso para a gente conseguir alcançar. Se a gente fizer isso, a gente alcança a sociedade inteira. Na medida que a gente olha para isso, a gente vai. E ele diz o seguinte, e ele conclui o versículo dizendo o seguinte: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E é interessante esse final. Foi o versículo que eu mais lutei para entender, né? Aqui dentro desse contexto, mas foi muito legal. E ele está dizendo, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Hoje eu falei, poxa vida, a gente entendeu que 4 filhos era o que Deus tinha para nós. Mas se fosse 5 seria tão legal, né? Porque daí eu tenho o filho do meio, né? Então você tem lá, né? E a gente brinca lá, tem as pontas, tem os meiucas, né? O meio de campo lá, tem os 2 ali. E a aljava aqui era 5 filhos, tá? Então uma boa meta, né? Aí não sei vocês hoje aí, mas falei, poxa, 5 seria tão legal. E a nossa família, a minha irmã não pode ter filhos, né? Minha irmã não consegue. E ela entrou na fila de adoção há 5 anos atrás, foi a gravidez mais longa da nossa família, e agora ela adotou a Sara, né? Chegou, nossa maior festa na nossa família, a gente faz festa toda semana, então tá lá a Sara na nossa família, a gente recebeu ela, e pra gente foi a maior alegria que poderia ter acontecido na vida da minha irmã depois da salvação, e ela tá lá empenhada com a filha, e ela é professora, e ela agora tá no dilema, porque eu falei, eu quero criar minha filha, eu não quero dar aula, eu quero investir tudo que eu posso, tudo que eu tenho na vida da minha filhinha Sara. E eu acho isso tão legal. Falei, Laila, a gente vai estar aí, né? E ela já está na fila de adoção de novo. Falei, ótimo, Laila. E aí a gente tem os nossos encontros em família. O Léo tem 3, o meu irmão mais novo. Gente, é um negócio terrível. São 8 carinhos, daquele 4 meu, 3 do meu irmão, mais a Sara, são 8 de uma vez. Qualquer almoço nosso é um caos. E a gente dá um jeito de fazer sempre, né? E é bom demais a gente ver essa dinâmica acontecendo. E ele diz, é feliz o homem. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Olha, eu sou diretor-geral, né, de uma escola, tenho 3 diretores auxiliares, minha escola tem 1000 alunos, eu cuido deles, eu faço eles
estudar inglês, tudo que você possa imaginar. A nossa escola é a 7ª do estado, é alto nível, alto rendimento, tal. Eu entrego tudo isso, mas nada disso se compara com chegar em casa. As cortininhas começam a se mexer, né? Tô chegando lá, abre a cortininha lá, vai lá em cima, né? Já começa a mandar beijo e eles vêm lá, né? E é gostoso demais você poder chegar em casa, tá eles lá fervendo. E lá o portão é eletrônico. Pip, né? Abrindo. E eu lembro a primeira vez que eles foram abrir o portão, o Dani, né? Era 2 mãozinhas que aparecia só, né? No portãozinho com a chave. E ficava lá, e eu deixava lá, né? Aí ele abriu o portãozinho lá. E agora, né? Já passou, agora todos eles vêm, dá pra ver eles ali no portão. E é bom demais a gente poder falar, puxa, a gente pode resolver. A vida é mais simples. A vida não é, muitas vezes, o título de doutorado na parede, ou essas coisas que vêm. Tudo isso é bom, legal, mas não viva para elas. Não viva para isso. Vamos deixar legado. Quando eu cheguei em Calvário lá, eu falei, não, a gente vai passar o bastão de fé para essa juventude. Eu não vou perder a próxima geração. E esse é o lema de nós já há quase 18 anos. Nós não vamos perder, nós vamos trabalhar. Eu uso a Bíblia NVT na igreja, né, a nova versão transformadora, porque eu quero que as crianças leiam e entendam tudo que elas estão lendo. Então, a gente foca, né, a gente começa o culto já pensando nisso. E isso tem que ser um esforço da igreja de Jesus Cristo, a gente edificar as famílias, edificar a família. E ele está dizendo o seguinte, já que a gente é feliz, ele está dizendo, não será envergonhado, e ele termina com isso, quando pleitear com os inimigos à porta. Lembra que ele começou com medo? Se o Senhor, ele estava falando, a gente está com medo dessas coisas, porque eu vou viver, e ele termina aqui, você não precisa viver com medo. Se você viver o que Deus tem para nós, você não vai viver com medo. Você vai viver exatamente o que Ele tem para nós. Seja muito, seja pouco, seja o que for. O que Ele tem para nós é o melhor. E aqui o desenho nesses salmos aqui, é um desenho muito familiar. E a maioria de nós aqui tem uma família, todo mundo aqui tem família. Então, para os filhos, é respeitar o seu pai e sua mãe. Eu falei, tem um casalzinho de namorado, eu falei, olha, vão namorar lá na casa do pai. Eu quero vocês namorando lá, na casa dos pais. E ó, nota como ele trata a mãe dele. Que ele vai tratar você exatamente assim, bem parecido. Então, começa a olhar essa dinâmica, começa a ver isso, para aqueles maridos e esposas invistam no casamento. O casamento tem que melhorar a cada ano. E aproveitem, às vezes vocês estão sem filho, né? Para fazer um monte de coisa legal que dá pra gente viver nessa vida. Carol me falou, nossa, eu já fui no mais no McDonald's no primeiro ano de casado do que na minha vida inteira, né? E, então, a gente aproveita as fases da vida, daí vem a fase dos filhos bebês. Apoie muito, eu podia falar um monte de coisa dessa fase que a gente já passou, especialmente ajude a sua esposa, trate bem ela, depois eles são adolescentes e tem tanta coisa para viver em família que a gente gasta uma vida inteira. Essa é a verdade. E eu vou contar para vocês meu sonho, que eu não sei se eu vou realizar ou não, mas meu sonho mesmo, nessa vida, é ser avô, né? Então, é ser avô, né? Então, eu não sei, né? Qual que é o seu... Se alguém perguntar, o que você quer? Eu falo, não, meu sonho é ser avô, né? E eu já tenho até o meu apelido, né? Verini. O vô Verini. Vamos lá na casa do B, né? Já vou deixar lá, né? Vamos na casa. Então tem tudo aí. Eu acho que não tem problema nenhum a gente ter esses alvos, né? Esses objetivos, porque está dentro do que Deus desenhou. E quem sabe Deus não me permite verificar isso, está nas mãos dele. Então, família é algo para a gente viver. Eu quero que você viva essa vida nesse contexto aqui do Salmo 127. Que Deus abençoe vocês.